E aí pessoal, tudo bem? Júnior Cavalcante na área. É um prazerzão estar com vocês mais uma noite, beleza? Com o programa Lâmpada Cast, tá? Então fica ligado até o final que hoje nós temos um convidado aqui mais que abençoado, tá? Bela Rocha tá com a gente aqui nessa parceria. Hoje a gente vai falar sobre vários assuntos e eu creio que vai realmente tocar na tua alma, no teu coração, beleza? E também quero falar, Bela, sobre os nossos patrocinadores, né? S-Group Proteção Veicular, você aí que ainda não tem uma proteção no seu veículo, nós protegemos contra roubo, furto, colisão, desastre da natureza, danos a terceiro, é a proteção completa e ainda vem o rastreamento, certo? Para te garantir ainda mais proteção, beleza? Então se você quer fazer uma cotação, fala com a gente aqui no número, tá? Vamos deixar aqui o número aqui para você, então fica ligado aí porque tem bênção, e você que vier através do Lâmpada Cash, tem descontos tanto na adesão como nas mensalidades, beleza? Tamo junto, valeu! Pois é, pessoal, e como eu falei, nós estamos aqui com uma convidada aqui abençoada, que é a Bela Rocha. Foi muito bom ter te conhecido ali naquele evento, né? A Donep, é isso? A Donep, exatamente. Foi muito bom aquele momento especial, ela trouxe uma palestra para vários empresários, já bem conceituado. E o que mais me chamou a atenção é a idade, né? Não menosprezando a idade, claro. Mas assim, pelo fator de segurança e conhecimento que você passou ali na hora, foi tremendo. Eu falei, rapaz, eu tenho que trazer essa menina pra cá, mano, pra gente conversar, conhecer um pouco mais sobre a história. E acho que todo mundo quer saber, o teu público quer saber, a tua igreja quer saber, né? Quem é a Bela Rocha, né? Como surgiu, que ideia foi essa de até agora vai se candidatar, né? Esse é a vereadora. Exatamente, sou pré-candidata. Como surgiu isso, né? Então, qual foi a necessidade? Mas antes de tudo, a gente quer saber realmente quem é a Bela Rocha, né? E conta pra nós aí. Primeiramente, oi pessoal que está assistindo aí em casa, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui, Júnior, obrigado pelo convite. E a Bela Rocha, ela cresceu, né, se desenvolveu, ainda estou em desenvolvimento, na verdade, sou bem nova, tenho 21 anos, mas eu acredito que a formação que eu tive dentro de casa é quem tem formado, quem tem me preparado para enfrentar o que eu vou enfrentar, né, como você falou aí na questão da política, estou pré-candidata a vereadora, e meus pais me construíram, me prepararam para esse caminho. Então, grande parte da minha formação, grande parte de quem eu sou hoje, vem dos meus pais, vem da minha família e da base que eles me trouxeram. Não, e assim, eu já sei, claro, né? Mas Sim. Quem é os pais da Bela Rocha, né? Quem são eles? O meu pai é o apóstolo Ruston Rocha, né? O pastor da Efraim, juntamente com minha mãe, Maclóvia Rocha. E os dois são um casal de pastores que eu tenho muito orgulho de ser filha, eu tenho muita admiração. Os conheço dentro de casa e posso dizer que eles são referência para toda a nossa cidade, nosso estado, e eles são referência na nossa família. Viu, Bela, deixa eu te falar. Assim, a gente acabou que não se conheceu na Donep, tá? Uhum. Porque, na verdade, eu já conheço a história porque eu convivi, nós convivemos na mesma igreja, lá atrás, né? E o apóstolo Rusto, né? Que é tremenda, a sua mãe. São duas pessoas, assim, que eu tenho um carinho muito grande por eles. E eu nunca esqueço dos momentos que eram fazer as aberturas dos cultos. E o teu pai, ele que ministrava o louvor na época, né? Uhum. E assim, teve vários momentos que a gente chega no culto e tudo chega tão arrasado, né? Com os problemas da vida e tudo, a gente quer uma palavra. E quando ele ministrava era algo diferenciado, viu? Diferente. Não é puxando a sardinha não, mas cara, era diferenciado mesmo. E você vê quem serve e quem não serve. É a Deus, né? Vamos dizer assim. E eu lembro que palavras que eles ministravam que até hoje foram sementes plantadas que até hoje germinam no meu coração, na minha mente. Confesso a você, diante de Deus, sem brincadeira, sem nada, assim, pra gente começar bem sério, né? Mas assim, há momentos que eu tenho sonhos com teu pai, com teu pai, esqueci o nome dele, do pastor Douglas. Quero mandar um beijo pro pastor Douglas, o Charamanaias. Eu tenho ainda, assim, eu acho que eu ainda tenho alguma coisa ainda para cumprir com vocês ainda, eu não sei. Mas eu quero mandar um abraço para toda a igreja Efraim, né? Como é o nome da igreja? Efraim
Qual é o seu Efraim? É Ministério Apostólico Efraim. Ministério Apostólico Efraim. Um beijão pra vocês, pessoal. Pra mim, assim, é uma satisfação imensa estar com a semente aqui de vocês aqui, viu? E voltando aqui na Bela, né? Juninho, como você falou, voltando também aqui um pouco pro meu pai, né? Ele é fora da curva. Então, Fora da curva, viu? eu acho que é por isso que a gente também vai entrando nesse caminho. Ele, desde muito cedo, foi engajado nas coisas da igreja, veio com muita responsabilidade. Com 18 anos ele já era pastor. Sim. Com 19 já casou, 21 anos já foi pai ali. Quando eu nasci, tinha 21 anos, que é a idade que eu tenho hoje. Então, eu acho que foi até uma semente que ele plantou, que aí veio eu, né? E aí eu tô aqui para botar para frente, para ir também sendo desafiada, enfrentando os desafios e tentando vencer as limitações. Apesar da minha idade, apesar das minhas poucas experiências, eu tento ir para frente, aprender e enfrentar. E o negócio é ir. Pronto, deixa eu te falar. Você falou sobre, não é que é limitações, mas assim, o desafio é muito grande. Né? Hoje, para um jovem, na tecnologia que nós temos nas mãos, um jovem cristão se manter firme e forte e irrepreensível, vamos dizer assim, porque muitas pessoas nos olham como espelho. É verdade. Sim, por mais que você não saiba em si, mas as pessoas olham para nós como espelho e a gente vive realmente em prol de abençoar as pessoas através do nosso testemunho. Para tu, Bela, né? Para ti, nesse começo de vida, né? Nesse começo de projeto de vida que você tem, que eu sei que Deus vai te capacitar, claro, para você enfrentar o que vier. Mas você, como é que se manter uma jovem cristã no tempo de hoje? Olha, é um desafio, como você falou. A gente tem as redes sociais, a gente tem acesso a tudo hoje na palma da nossa mão. Então, se a gente quiser ir para o caminho errado, fazer o errado, hoje é muito fácil, muito fácil. É mais fácil. Temos a internet, tem celular, a gente tem a independência hoje em dia, é tudo muito diferente. Então, se você quiser fazer o errado, você faz. Não tem hoje nada que possa te impedir de fazer o errado. E você se manter uma pessoa crente hoje, tudo vai depender das suas convicções, dos seus princípios. Você ser uma pessoa correta de valores, uma pessoa que é moralmente correta na sociedade, que segue os princípios do reino, que segue os princípios da Bíblia, hoje em dia vai depender totalmente de você. É algo que vem de dentro do coração, uma decisão que você toma. A gente consegue até ver um exemplo com Davi. Davi sentou na mesa do rei. Davi estava lá no meio daquela galera que era pecadora, né? Que estava vivendo uma vida no pecado, na prostituição, na idolatria ao rei. E ele sentou na mesa do rei. Na Bíblia a gente faz essa alusão, né? Que ele sentou com o pecado, mas ele decidiu no coração dele não se contaminar com aquilo que o rei oferecia. Então a gente traz pra gente como? A gente decide no nosso coração não se contaminar com aquilo que o mundo oferece. Nesse caso foi Daniel. Daniel? Eu falei o quê? Davi. Foi Daniel. Não, mas Davi e Daniel estão aqui, viu? Faz tudo parte da mesma Bíblia. Daniel sentou na mesa do rei Sim. e decidiu não se contaminar com aquilo que o rei oferecia. Então, hoje, o jovem, para ele permanecer com princípios, com valores na nossa sociedade, é ele determinar no coração dele: eu não vou me contaminar com isso, eu não vou me envolver. Mesmo que seja fácil, mesmo que seja entregue de bandeja para mim, eu vou decidir no meu coração não me contaminar com aquilo que o mundo está me oferecendo. Tá, mas eu sei que existe técnicas, vamos dizer assim, existe situações, disciplinas que você precisa fugir. Sim, uma vida de oração, com certeza, todos os dias, você ter a leitura da palavra, a leitura da Bíblia, do seu devocional, para que você possa não somente ter uma intimidade com Deus, mas a Bíblia, ela é muito rica de conhecimento e de sabedoria. Então, se você quer ser um jovem sábio, você tem que ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você se torna um jovem sábio, um jovem que sabe agir. Prudente, sabedoria. Então, você ter o costume de ler a Bíblia não somente te aproxima de Deus, te mantém como um jovem posicionado nessa sociedade, mas também te traz conhecimento e sabedoria. Pois é, quando você se posiciona e você entende o teu propósito, porque eu sei que hoje em dia, viu, Bela, tem muitos jovens que eles não sabem qual é o propósito deles,
Por isso que vivem caindo, se desviando, volta e tudo. Quando você reconhece um propósito e você sabe onde você vai chegar, o que você quer chegar, onde você quer chegar, eu creio que não se torna mais fácil, claro, mas você começa a se blindar de certas situações. Sim. Porque você entende, pô, se eu ir por esse caminho, meu amigo, eu vou escorregar, bicho. Eu tenho que me proteger de alguma forma. Então, quando você tem uma visão, quando você tem um propósito, você sabe onde você quer chegar. Quando você sabe onde você quer chegar, você tem conhecimento do caminho que deve ser trilhado. Então você não vai desviar nem para a esquerda nem para a direita sabendo que teu alvo está na tua frente. Vamos lá, eu concordo plenamente. Não discordo de nenhuma palavra que você falou. Só que a gente tem que entender o seguinte: aquele pastor Cláudio Duarte, sim, eu escutando uma ministração dele um dia, ele prega sobre casamentos, né? Ele o segmento, né, cristão dele ali é a família. E teve um dia que ele chegou no culto e disse para todo mundo: olha, acabei de discutir com minha esposa. Quebrou o pau lá, a gente gritou um pouco, não sei o que, ele contou a verdade, né? Eu acho massa eu acho muito top quando essa transparência, porque muitas vezes, Bela, eu vou dizer pra ti, sinceramente, quando a gente olha pra vida de um pastor já nomeado, um apóstolo, a gente acha que a vida dele é perfeita, sabia? E o pastor, às vezes, ele quer manter uma postura que a vida dele é perfeita, mas não é verdade. E quando há uma clareza nisso, e o pastor fala que eu também tenho um desejo, eu também tenho vontades, eu também tenho necessidades. Humanidade. Eu sou humano, eu não sou super crente. Sim. Quando ele passa essa realidade para a igreja começa a ter uma referência maior com ele. Não, poxa, ele também passa por problema, mas ele está ali firme e forte. E nem toda vez a gente está firme e forte, porque Deus sabe quando a gente está destruído. Né? Acontece isso lá na tua igreja? Como é que é esse fundamento, essa transparência com o pessoal da tua igreja? Nossa família é muito transparente, né? Lá na igreja a gente também é muito íntimo. Nós temos um contato, um relacionamento muito bom com todo mundo, tanto entre os irmãos quanto o pastor e os membros da igreja. Se você quer conhecer meu pai, ele é muito acessível. Se você quer conhecer os pastores da nossa igreja, né, que no caso é meu pai, ele é muito acessível. Você consegue ter um café, você consegue ter uma reunião, você consegue conversar e ter esse contato. É muito fácil. Então, lá na igreja, ele tem essa transparência sim. Tem gente que é muito difícil uma pessoa olhar e falar: meu Deus, eu conheço o pastor da minha igreja. Ele se revela pra gente de forma muito transparente. Então, é muito bom. A gente vive isso daí. A gente tem um relacionamento muito bom lá na igreja. A gente não tem muito problema com isso, não. Acho ótimo. Pois é, Bela, muito bom isso aí sobre a igreja e toda essa transparência. Não foi uma pergunta cabulosa, tá? Não é para gerar polêmica, mas é muito bom quando a gente tem realmente essa transparência em relação à humanidade do apóstolo, do pastor, do líder, né? Porque o líder também é um ser humano, como qualquer outro. No teu ministério, qual é o teu ministério que tu exerce lá na igreja? Como é que funciona? Hoje eu estou exercendo a liderança, eu faço parte da liderança da equipe de jovens e eu lidero a equipe que lidera os jovens, né? Então, como você falou aí, você ser líder é você ser transparente e é você ter o relacionamento com as pessoas, é você ter o contato, é você não somente estar, digamos assim, mandando, né, a liderança como hierarquia, mas é você também estar servindo. Você pode estar numa posição de destaque, pode ser que você esteja numa posição de organização, mas o líder é aquele que está servindo. E graças a Deus, hoje eu estou lá na igreja liderando a juventude, tem sido muito bom, os jovens. Eu amo a juventude, amo estar perto deles, amo os jovens. Está com quantos jovens assim, membros, jovens mesmo? Nos cultos de sábado nós temos mais ou menos uma frequência entre 100 e 80, 100 Ótimo. Jovens, isso, nos sábados. E aí a gente tem um trabalho bem ativo, quase todo sábado, quando não tem programação na igreja no geral, mas quase todo sábado nós temos rede de jovens, se chama Radix, nossa rede. Radix? Radix. Mas tem um significado? Significa raiz. Então Raiz. nós somos jovens que somos enraizados na palavra de Deus. Que massa. E aí é Radix, jovens raízes. Raiz de Jessé, tá certo. Jovens raízes. E aí a Radix
E a Radix virou uma identidade nossa lá na igreja. A gente trabalha com os jovens e aí eles têm até o jargão, eu amo ser Radix. Então a juventude, ela adere mesmo essa causa de ser jovem e ser um jovem que é fundamentado na Bíblia e não fundamentado no mundo, não fundamentado nas coisas desse mundo. E aí eu faço parte dessa equipe de liderança e a gente está sempre na ativa, fazendo programação, porque a juventude, ela é movimento, a juventude é ação, gosta de estar engajada, gosta de estar se movimentando, e é isso que a gente tem feito, trabalhado lá na igreja. Deixa eu fazer, vocês, como é que funciona a parte do evangelismo? Porque eu lembro que o pastor Douglas, né, na época que ele liderava a equipe de jovens, ele fazia umas programações assim, massas, sabe? Levava o pessoal para dançar nas praças. Sim. Fazia uns eventos muito, eu achava muito top aquele. Sim, como é que é hoje? A gente tem feito também os evangelismos de rua, a gente tem feito essa programação fora da igreja, né? Como eu já falei lá na nossa Radix, que às vezes você ser crente dentro da igreja, você ser um jovem cristão dentro da igreja é muito fácil. Uhum. Mas e no mundo? Como você tem se posicionado? Uhum. Na sua escola, nas suas universidades, no seu trabalho, como você tem se posicionado? Uhum. E aí a gente está fazendo esse trabalho também de levar o evangelho fora da igreja, mas levar para alcançar os que estão perdidos. Por muito tempo, Júnior, a igreja ela ficou muito fechada, muito... só nós aqui, e as pessoas que realmente precisam do evangelho ficaram deixadas de lado. Não, você está errado, não pode ir para a igreja. É o contrário, as pessoas que estão doentes é que estão dentro da igreja, que precisam de ajuda é que estão dentro da igreja. Pois é, porque eu digo para todo mundo isso, que a igreja, ela é um hospital de Deus, né? Um hospital espiritual. Porque lá onde as pessoas precisam se encontram para ser curadas de traumas, de problemas, né? Então, assim, a igreja, ela tem que entender isso. Eu lembro, viu, Bela, que algumas igrejas têm um jeito meio arcaico, porque, assim, esse uso e costumes, isso chama-se religiosidade. A religiosidade, ela acaba que ela mata em nome de Deus. Você sabia disso? Então, assim, hoje em dia é tão difícil você não deixar a religiosidade tomar de conta, porque não é por fato de eu viver na igreja, de eu viver orando, jejuar, me consagrar, que eu sou melhor do que nenhum outro ser humano da terra. Só me leva a ficar mais próximo de Deus, até para eu poder entender meu próximo melhor. Porque quando você está próximo de Deus, você começa a enxergar as pessoas como Deus enxerga, tá entendendo? Uhum. Isso, como é que funciona? Isso lá é tranquilo em relação às vestes e tudo, que as pessoas têm medo de ir pra igreja, não, lá eles vão me taxar, o cara que tem um cabelão grande, eu tenho que cortar meu cabelo, ou a mulher eu não posso usar brinco e tal, não sei o quê. Não tem essas coisas, né? Como é que funciona lá o ministério? É bem tranquilo. Lá, nossos jovens são muito tranquilos, lá na igreja também é muito tranquila. Nossas vestimentas, claro, tem que refletir quem somos, né? Somos crentes, cristãos e tudo, mas não tem nenhuma restrição sobre a maneira como a gente deve se portar. Eu acredito que cada um tem que se portar de acordo com aquilo que vai do seu coração. Se você não vê que é bom se vestir de tal forma, você não se veste. Se você olha que, nossa, eu vou fazer meu irmão pecar, eu vou aqui estar trazendo um mau testemunho, eu vou para a igreja com uma roupa que não presta reverência, né? Porque nós estamos indo para casa do Senhor para adorar, então a gente tem que ir com reverência. Sim, claro. Se eu vejo que é uma roupa que não traz reverência, algum comportamento que não traz reverência a Deus, eu não vou fazer isso, é claro. Mas a gente é muito tranquilo com relação a isso, somos uma igreja muito, muito de boa, nós abraçamos muito as pessoas, ensinamos, procuramos ensinar a parte da Bíblia. O que é que a Bíblia fala sobre isso? O que é que Deus está falando sobre isso? E a gente instrui a pessoa, mas nós somos muito, muito livres e tranquilos. Pois é, Bela, eu costumo dizer que nós somos produto do meio. Se você vive no meio de pessoas que se santifica, você vai se santificar, com certeza. Se você está no meio de pessoas que vivem no erro, no pecado, você vai acabar que você enfraquece e acaba indo na onda também. Então, assim, o jovem tem que ter essa ligação, né? Esse entendimento, esse despertar. Cara, eu tenho que estar no meio da galera que vive uma vida com Deus. Se eu viver aqui, meu amigo, de qualquer jeito, ou então com qualquer pessoa,
eu acabo que eu vou me desvirtuar, né? Lá fora, essas questão social, a igreja de vocês trabalha de alguma forma? Sim, a gente tem até um instituto que tá em atividade, né, que está ativo, e a gente traz muito esse suporte do social também. Nós acreditamos muito no que é um tripé, né? Nosso instituto ele é baseado no tripé, nossas ações são baseadas no tripé, que é o físico. A gente tem até um projeto de levar alimento para as pessoas da comunidade, tem a sopa do amor, a gente faz um sopão nas comunidades. A gente tem também a questão do apoio, a gente auxilia com cesta básica e tudo. Então nós temos a questão do físico, trazendo esse alimento físico necessário. Temos a questão do social, a gente tenta desenrolar algumas demandas da sociedade, a gente traz um apoio, um aconselhamento social, um atendimento social nessa parte da sociedade, traz uma ação social para a comunidade que eles precisam. A gente tem feito esse trabalho e também acreditamos no espiritual. Então, além da gente levar aquilo que é necessário para o nosso físico e para o nosso social, né, para a sociedade no geral, a gente também leva o espiritual, que é Jesus, que é o que pode transformar uma vida. Sim. Às vezes, uma cesta básica pode transformar o dia da pessoa com relação ao alimento que ela vai ter em casa, mas Jesus pode transformar a vida dessa pessoa. E aí, até esse projeto que a gente tem, que é a Sopa do Amor, que nós fazemos distribuição de cesta básica, a gente faz esse atendimento social, fazendo essa sopa para a comunidade, e também levamos Jesus. A gente faz a parte de um culto, a gente faz uma grande adoração, faz uma oração pelas pessoas que estão precisando, e tem sido muito bom. Quando nós vamos nos bairros, tem gente que olha e fala assim: nossa, chega, traz uma paz, né? Eu tô sentindo uma paz tão grande depois de uma semana tão conturbada aqui nesse bairro, né? O bairro de comunidade, a gente sabe como é, criminalidade. Verdade. E aí a gente chega levando o nome de Jesus, adorando, é algo leve, é algo assim bom. Então as pessoas olham e falam: estou sentindo paz. E é esse o propósito do social que a gente tem lá na igreja, não só levar uma cesta básica, uma ação social, mas levar Jesus, que pode trazer a paz, o consolo e a transformação para a vida dessa pessoa. Eu tô com vontade de ir lá, viu? Bora, é bom. Bom Jesus, vamos lá nessa obra aí. Bela, a tua igreja é muito top, eu conheço, Efraim, eu tenho uma admiração total pela forma que vocês conduzem tudo lá. Onde é que fica aí o ministério? Fica no Conjunto Ceará, na rua 218, número 712. Conjunto Ceará. Conjunto Ceará, isso. Fica ali perto da... Próximo ali a Praça do V2, né? É próximo à Praça do V2 isso. Ali, La Bella Pizza. Exatamente. Normalmente o pessoal conhece que onde era o Martas Buffet. Ah, fica lá no prédio do Martas, no antigo Martas Buffet. Agora é Efraim. Tomando de conta. Tomando de conta. Agora a festa é dos santos. Agora a festa é dos santos. Que massa, cara. Deixa eu te falar. Então, assim, em meio à obra em si, nós temos, certo? A nossa Bela Rocha que acabou que deu uma direcionada e viu algo que precisava ser mudado, porque eu creio que essa vontade de ser uma representante do povo, né? Creio que veio de uma necessidade que creio que você tem esse potencial para suprir, não é assim? Bom, Júnior, desde nova eu sempre fui muito inclinado, né, nessa parte da política. Eu já gostava de estudar, já ia atrás. Quando teve até aquele movimento que a gente acompanhou em mais ou menos 2014, do Gigante Acordou, Vamos Pra Rua, onde muitos jovens começaram a se engajar na política, foi ali que eu comecei a me interessar. Eu era até doida para ir participar daquelas movimentações. E na época eu era muito nova, né? E aí na nossa família não era todo mundo que tinha essa inclinação à política, que gostava desses assuntos. Mas aí eu comecei desde muito nova e eu vejo que é algo que me incomoda. A gente precisa ter pessoas boas dentro da política. A gente precisa ter pessoas que têm boas intenções dentro da política, porque gente ruim a gente já tem demais lá, já tá cheinho. Então a gente precisa colocar pessoas novas, colocar jovens que têm essa força, esse vigor, essa novidade para a política. Então eu enxerguei um problema, eu vi que existia um problema e eu me indignei com isso, eu me revoltei com o que estava acontecendo. E
E eu já ouvi uma frase uma vez de um pastor que falou: aonde está a seu maior desconforto, a sua maior indignação, ali está o seu propósito. Onde está a sua dor, ali vai estar o seu propósito. E aí, algo que me indignava muito era essa questão da política, das ideologias mentirosas que têm corrompido os nossos jovens, que têm desconstruído toda uma geração, os princípios de uma geração, algo que já foi construído, tem sido desconstruído por essas ideologias mentirosas. E aí eu falei, não pode ficar assim, a juventude não pode ficar à mercê de mentiras, não pode ficar à mercê dessa política mal feita, essa política de más intenções. Então a gente precisa mudar, precisamos transformar. Foi quando eu comecei a engajar, a estudar, a acompanhar pessoas, motivar, apoiar pessoas a estarem também engajados e poder transformar essa realidade, trazer uma transformação, trazer uma nova identidade para a política no nosso Brasil e no nosso Ceará, né? Que tem sido uma política bem complicada. Te cortando aqui, eu lembrei, tu falando disso aí, eu lembrei da história de Davi, como tu tinha até falado. Davi, quando ele foi entregar o lanche para os irmãos dele lá na guerra, e viu o gigante afrontando o povo de Israel, foi onde surgiu a indignação dele. Sim. Cara, isso aqui não pode estar acontecendo. O que esse cara pensa que é, macho? Ele tá dando aí com o povo escolhido, o povo de Deus. Sim. O exército de Deus. Que é esse cara aí, mano? Se eu for enfrentar esse cara, eu vou ganhar, porque eu vou em nome de Deus, né? Sim. Eu acho que a pegada maior é essa. Uma das reflexões que eu também lembro dessa história de Davi é que o rei Saul queria entregar a armadura para Davi, porque basicamente ele não confiava em Davi, porque ele era muito jovem. Muito jovem. Só que Davi, ele tinha algo que nenhum dele tinha, que era a confiança em Deus. Em Deus. E é a certa inocência. Né? Rapaz, eu vou esse cara, porque eu tô... Então, assim, eu acho que Deus se viu obrigado de fazer ele vencer o gigante naquela situação. E eu acho que é o que vai acontecer contigo. Não... dicas nem te dá pra todo mundo, né? Mas não veste a armadura do mundo, do rei, tá? Desse rei que nós sabemos que domina o mundo, né? Não vista, confie no Senhor, tá entendendo? Fecha os olhos, meu amigo. E vai. E pega a funda e as pedras e vai pra guerra, porque é uma guerra. Você tem noção disso? É uma guerra. Campanha significa, campanha de guerra, né? Antigamente, quando as nações se levantavam, eles faziam o quê? Campanhas de guerra. Então, quando você vai para uma campanha, quando você entra para a política, você está guerreando. E é uma guerra que não é física, Juninho, é uma guerra espiritual. A política, ela é uma guerra, é uma batalha no campo das ideias. Hoje, nós estamos sofrendo uma batalha espiritual no campo das ideias. São mentiras faladas, ideias lançadas que as pessoas estão caindo, são meias verdades que se tornam mentiras completas. E as pessoas estão caindo tudo no campo das ideias. Se a gente até prestar atenção, onde é que começa? Onde começa esse movimento? Onde começa esses ativismos, essa militância? Tudo começa nas escolas e universidades, na educação, no ensino. Então, a política hoje está se movimentando no campo das ideias, no campo das ideologias, das teorias, daquilo que é ensinado. E é por isso que a gente tem também que ocupar não somente a área da política, mas a área da educação. Precisamos de professores que são baseados em valores e princípios morais, valores corretos, e não esses professores militantes que têm ido à universidade militar e não trazer o conhecimento, não trazer o ensino. Então a gente tem que ocupar a política, tem que ocupar a educação, ocupar a mídia, o entretenimento e ir pra cima, fazer pressão. Pois é, bicho, eu vou dizer pra ti, Bela, tem que... Assim, a gente vive uma inversão de valores. Inversão. É tão difícil a gente saber que os nossos filhos, né, estão sendo educados por pessoas que não têm princípio nenhum, cara, bíblico, de Deus, sabe? Acham que estão fazendo o correto, infelizmente são todos cegos, e a gente acaba que ficando sujeito a eles. E eu digo para todo mundo, a gente precisa realmente de representantes. Sim. Tá? Representante nosso cristão lá. Existem outras religiões também que não aceitam, né,
o cristão na política? O que é que o cristão está fazendo lá na política, onde só tem corrupção, onde só tem pessoas de mau caráter e tudo? Mas é nesse meio que a gente deve estar. Tem que ocupar. Como é que a gente vai mudar a situação? Se nós não ocuparmos, quem vão ocupar são eles. E aí a gente não vai ter representatividade, não teremos voz. Como é que a gente vai lutar pelos nossos direitos como cristãos se não tem alguém que represente lá por nós? Então a gente tem que ocupar. Não adianta ficar nessa história de cristão não tem que estar em política. Para que cristão quer ser professor? Para que cristão quer ser artista, ator, cantor, sem sendo que esteja no mundo, no meio secular? Para que cristão quer estar nesses lugares? Aí é o que eu digo, onde a gente tem que ir, porque se nós não tivermos, quem vai estar são eles que vão estar doutrinando nossos filhos, que vão trazendo o conteúdo que a nossa geração vai consumir, trazendo conhecimento que nossa geração vai estar aprendendo, vai estar conhecendo. Então, tem que estar nesses lugares. O cristão, ele tem que ocupar. Parou essa história de cristão só tem que estar na igreja. Aí você crente para ser pastor e pronto. Tem que ser pastor sim, tem que ter pastores avivados, graças a Deus nós temos, mas tem que ter também crente professor, crente que está na economia, crente que é artista, que é ator, crente que é político, cristão que é político, tem que ter. Nós temos que estar em todos os espaços da sociedade, todas as esferas. Tu falou sobre isso aí, eu queria saber qual era o papel da tua igreja nessa formação de caráter, no meio da política em si. Sim. Porque você falou para mim que os cristãos devem estar em tudo que é canto, sim, ser juiz, advogado, delegado, policial, até pra gente tentar viver um princípio correto, né, da Bíblia e tudo. Sim. Qual é o papel da igreja nessa situação? Olha, na nossa igreja a gente vive um exemplo muito real. Nós temos às segundas-feiras a escola do discipulado. Certo. E aí lá a gente discipula os jovens, casais, crianças, os que estão recém-chegados na igreja, né, os novos convertidos. A gente traz esse ensino bíblico. Sim. Porque as pessoas vêm lá do mundo com um pensamento, uma ideia totalmente diferente. Então a gente vai ensinar. Vamos ensinar o caminho da Bíblia. Como que a gente faz? A gente traz essa capacitação, a gente traz esse ensino da Bíblia, da atualidade. Não é somente Bíblia, né? Nós temos que ler, conhecer a Bíblia. Mas quando nós vamos trazer para o mundo, nós também temos que conhecer a atualidade, conhecer a nossa realidade. Então a gente tem até a escola dos jovens, que é a escola Radix, e a gente traz um conteúdo bíblico, mas a gente também traz um conteúdo atual, a gente traz um conteúdo político, a gente traz um conteúdo educacional, da economia, a gente traz uma explicação, porque nós somos jovens e estamos vivendo numa sociedade geral, que não é somente cristão e não é somente a Bíblia. Então a gente tem essa escola de capacitação, né, de ensino para os jovens, para os casais, a viver um casamento consolidado na Bíblia, o discipulado de casais, para você entender qual é o papel do homem no casamento, qual é o papel da mulher no casamento, porque o mundo tem falado, o mundo que eu falo, as pessoas no secular, né, tem falado que você, deixei de amar, vou me separar. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Meu esposo me traiu. Como que a Bíblia se posiciona com relação a isso? Se a mulher sofre violência doméstica, como a Bíblia, ela ensina como você deve reagir a isso. Então nós temos esse ensino de discipulado para casais, para a juventude, o ensino evangelístico. A gente tem para os jovens essa questão da atualidade, de você estar atual. Explicamos também, falamos sobre política, sim, falamos sobre educação, mídia. E aí a gente traz esse ensino e capacitação. E esse é o papel da igreja. Ser presente, não somente como uma estrutura espiritual, mas uma estrutura também educacional. A igreja é a única instituição que consegue entrar em todos os lugares. Todo lugar a igreja consegue entrar. Então, a gente não leva somente o apoio, o suporte espiritual, mas a gente leva o apoio educacional, o apoio social, o apoio físico, porque a igreja é o suporte, é servir ao povo. E a gente não vai servir somente com oração, não que seja menos importante, mas a gente não é só orar por você, mas posso te colocar no curso de capacitação? Vamos aqui. Eu posso te ensinar sobre isso? Vamos ensinar. Consigo te oferecer
tal coisa, esse suporte físico que é alimentício, vou estar te ajudando. Porque a igreja é isso, é o suporte para a sociedade. Isso mesmo. Eu lembrei de uma palavra de um pastor até conhecido nosso, não vou comentar aqui o nome dele, mas ele falou, uma das pregações ele falava assim, será que se a tua igreja fechasse naquele bairro, ia fazer alguma diferença naquele bairro? Quem está me escutando e sabe o que eu estou falando, você lembrou de quem falou essa palavra. Aí a gente fica assim, realmente, será que a nossa igreja, ou então nós, né, como cristãos, será que se eu fosse embora daqui do meu bairro, eu ia fazer alguma diferença? Qual o impacto? Qual o impacto que ia causar se essa igreja fechasse? Né? Eu concordo plenamente, a igreja tem que estar em tudo que é canto. Sim, tem. O cristão tem que estar em tudo que é canto, tem que estar na política, ele tem que estar como advogado, como juiz, como delegado, tem que estar também, né, em todas as áreas tem que ter um cristão, porque a obra da igreja não é na igreja, a obra da igreja é fora da igreja. Eu lembro que tem um missionário chamado Manuel de Melo, ele era um missionário da igreja O Brasil para Cristo, bem conceituado. Ele falou assim, no dia que a igreja virar 4 paredes, eu tô fora. Porque a igreja não pode ser baseada em 4 paredes. A igreja, ela transborda, ela tem que ser transbordante, né? É mais vale você fazer os cultos numa praça do que você ter uma igreja, um patrimônio, uma igreja em si. Porque eu acho que aborda mais, a gente prospecta mais pessoas. Bela, mas a gente fala um pouco da igreja, a gente falou sobre a política, sobre a necessidade, realmente isso é um fato. Mas também a gente quer saber sobre a empreendedora. Certo? A empreendedora Bela Rocha, qual o teu segmento hoje? Eu sei que você é uma palestrante, não é isso? Você já está com livros, como é que está funcionando aí esse caminho aí? Eu estou me formando em administração agora, esse ano, se tudo correr bem, estou fazendo meu TCC. E aí eu vou me formar em administração e essa vontade do empreendedorismo, de me engajar, envolver na questão empresarial, do empreendedor, se deu lá quando eu tinha meus 17 anos, quando eu decidi fazer administração. Foi o curso que eu decidi fazer, porque eu poderia desenvolver esse lado empresarial, esse lado de empreendedorismo, de gestão. Eu amo gestão, amo gerir, adoro liderar. E também poderia desenvolver o lado de pessoas, né? Na administração tem gestão de pessoas. E aí eu poderia desenvolver a liderança. Então eu conseguia conciliar esses dois lados, gestão empresarial, gestão de empresas e também gestão de pessoas, que é muito importante para a gente poder crescer pessoalmente na nossa vida no geral. E aí foi quando eu comecei. E até eu gosto muito de me engajar nas coisas, eu sou muito engajada, tudo que é projeto eu estou me engajando, lidero diversos projetos em diversas áreas da igreja, lá na faculdade, no empreendedorismo, na política agora. Tudo que eu faço eu gosto de me engajar e eu já coloco a liderança, né? Já trago para minha liderança. E aí, na minha escola, na minha faculdade, estava desenvolvendo um projeto de consultoria. E aí assim que eu entrei, já me engajei nesse projeto. Então, estava eu lá com 18 anos ainda, eu era a mais nova da equipe que tinha nesse projeto de consultoria. Os alunos, a maioria já estava no 8º semestre, já estava se formando, já trabalhava, já tinha uma experiência com relação a isso, e eu tinha acabado de entrar na faculdade, então estava sabendo pouquíssimo. Mas eu me engajei nesse projeto e comecei a fazer a consultoria para um restaurante. Era uma equipe de alunos, éramos 4 alunos, com o auxílio, a tutoria de outros 3 professores para a área de finanças, do marketing e de gestão. E aí, eu, muito nova, com 18 anos, me foi dada essa responsabilidade para a gente poder botar para frente. Quem fazia eram os alunos e o professor só dava uma tutoria, tipo, tá indo correto, não faz dessa forma, mas quem tinha que tocar era a gente. E aí eu me vi nessa situação, falei, meu Deus, eu me engajei nesse projeto, sou a mais nova, que menos tem conhecimento de administração, por estar ainda no 3º semestre, a que menos tem conhecimento de administração, e tô aqui. E a minha vida sempre foi assim, eu sempre topei desafios, eu sempre me engajei em projetos e topei desafios, sempre fui.
Então, muito novinha, comecei nesse projeto, fiz a consultoria, foi um sucesso, deu tudo certo, nós conseguimos trazer uma melhora, né, para esse restaurante que a gente fez no ano seguinte. Como era o projeto? Deixa eu entender um pouco. Diz pra mim como era o projeto. O nome é Núcleo de Prática de Gestão Empresarial. Certo. Então, a gente se reunia toda semana nessa equipe e nós fazíamos questão do balanço da empresa, a gente fazia algumas ferramentas de diagnóstico, por exemplo, o Canva, a gente fazia a ferramenta SWOT, a gente fazia curva ABC dos produtos que eram vendidos da empresa e tal, algumas outras que nós fizemos. Falando desse papo bem técnico, Sim, nós fazíamos falar. uma análise financeira, aquilo que trazia mais despesas para a empresa, aquilo que estava trazendo uma oportunidade de crescimento para o negócio. Nós oferecíamos na área do marketing, né, algumas ideias do marketing, como funcionava, nas redes sociais, projetos para venda do produto, de promoção, propaganda do produto e tudo. Então a gente trazia todo esse suporte, a gente analisava, né, fazia o diagnóstico da empresa e fazia a proposta de melhoria para o que a empresa precisava fazer para ela poder melhorar, para poder crescer, desenvolver. Analisávamos os pontos críticos que a empresa estava passando e a gente trazia. E aí a gente fez isso, fizemos como equipe, né? Por 6 empresas, fizemos com um restaurante, com um salão, uma empresa que vendia produtos para cabelo, fizemos com uma empresa de dança, uma academia de dança, fizemos para uma instituição não filantrópica, isso, que tinha como sustentação questão de base do governo, dependia de terceiros para estar financiando. Então foi inclusive um dos maiores desafios que a gente teve, porque não era uma empresa que ficava circulando, mas que dependia de terceiros para estar ali funcionando. E aí a gente colocava para frente. Eu participei desse projeto e foi onde teve o meu maior crescimento profissional. E eu amo resolver problemas, amo solucionar problemas, eu identifico um problema, eu quero já estar solucionando, quero estar resolvendo. Então, me envolvi, me engajei, e aí foi quando veio essa ideia de poder levar esse conhecimento para as pessoas, de poder levar esse conhecimento para quem não sabe. Eu aprender e guardar para mim vai servir de quê? Não vai servir para nada, eu vou estar guardando. E existem pessoas que precisam conhecer. Então, eu aprendia isso e queria passar para as pessoas. Sempre gostei muito de tudo aquilo que eu sei, que eu tenho, que eu posso, eu gosto de passar para as pessoas. Sim, sim. Gosto muito de ser aberta, né, com relação a isso. Não quero guardar nada para mim. Afinal, quando eu for morrer, se eu for levar tudo, vai servir de quê? Verdade. Bela, assim, o que eu queria também saber, que eu já dá para identificar realmente a força que você tem, a vontade que você tem. Você não é uma jovem que dá para trás. Né? Sim. Mas eu tenho certeza que existem algumas inseguranças. Existe na Bela alguma insegurança de será que vai dar certo, hein? Será que eu consigo? Exatamente. Quando eu comecei, né, a trazer essas palestras, trazer essas aulas, essas consultorias, digamos assim, a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, vou ter que dar conta disso. Quando, inclusive, o pastor Alexandre fez o convite, né, para a Donep, foi quando nós nos conhecemos, assim, mais próximo. Quando o pastor Alexandre fez o convite, 2 semanas antes, né, ele falou, Bela, quero te trazer aqui para a Donep. Você tem uma palestra pronta? Não estava com a palestra pronta, mas eu disse, tenho, pastor, eu tenho uma palestra pronta. E aí ele falou, pois eu quero que você venha aqui. Depois, passa aqui o contato que a gente vai combinando o tema. E aí eu fiquei a semana toda, meu Deus, me deu uma crise de ansiedade. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou falar para aqueles homens que são todos empresários, renomados, têm já uma experiência, têm uma história de vida, as pessoas que estavam lá, né, que estavam comentando, você viu? Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou falar para aquele povo? Uma jovem de 21 anos, ainda estou me formando em administração, querendo ou não, eu não tenho um empreendimento empresarial, né? Não tenho um ramo dos negócios, não vendo nenhum produto ou serviço, mas estou no empreendimento político, estou no empreendimento de liderança da igreja, né? Estou no empreendimento pessoal também, tudo que nós fazemos é empreendimento. E aí eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou falar? E aí falei com ele na segunda, né? E fiquei até sexta-feira enrolando ele, falei, meu Deus. E ele, Bela, depois me manda o tema, manda a fotinha só pra gente organizar. E eu, tá bom, pastor, eu vou enviar e tudo.
Aí fechamos a nossa data e fiquei, Senhor Jesus, o que é que eu vou falar? E toda noite, todo dia eu falava, Senhor Jesus, o que é que eu vou falar para aquele povo? O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou levar? O que é que eu posso contribuir para a empresa deles? E aí eu fiquei nervosa, juro, fiquei muito nervosa, que eu não conseguia comer a semana toda e tendo outras programações também com relação à política e tal, porque, olha, tá sendo um desafio. Eu acredito. Deus tá me colocando em lugares que eu fico, meu Deus, diante de autoridade mesmo. E aí você fica, querendo ou não, você fica um pouco assim acatada, né? É uma jovem, ansiedade bate um pouquinho. 21 anos. Então, Deus me coloca assim, de frente para autoridades, eu fico, meu Deus, que seja o Senhor falando, que não seja eu. E aí foi quando viu a luz, né, depois de muita ansiedade, e aí Deus trouxe para mim, fala de quem você é. Você é jovem, o empreendedorismo, ele está sendo transformado e a juventude, ela tem transformado muito tudo aquilo que a gente tem vivido. O jovem, ele tem sido um protagonista na nossa sociedade como eu nunca vi nos últimos tempos. Um protagonismo na política, um protagonismo na educação, um protagonismo na mídia, no entretenimento, nas redes sociais. O jovem, ele tem sido protagonista no mundo. Então, traz essa identidade, você não gosta de juventude, você não é jovem, você não tem essa experiência jovem, então traz essa visão do jovem, dessa juventude para o empreendimento, para o mundo dos negócios, porque às vezes a gente olha para o mundo dos negócios e a gente compara até a política. Tem muita gente que é o velho empreendedor, que ainda faz o empreendedorismo de maneira fechada, com a visão fechada. E aí Deus falou, leva essa visão mais aberta sobre o que é o empreendedorismo. E foi quando saiu a voz da mudança no mundo dos negócios. O que seria essa voz? Seria a juventude como uma oportunidade de desenvolver o seu negócio, de fazer crescer, de trazer uma mudança como você faz o seu negócio, como você se relaciona com as pessoas, como você faz o relacionamento dentro do seu próprio negócio. Então, aí Deus deu uma luz, fala sobre a juventude, que é o que você ama, e dessa mudança, dessa transformação, que inclusive é o que eu tenho vivido, né? E aí eu, vou fazer, aí falei com o pastor, combinamos tudo direitinho, organizei, e em meio a um TCC, em meio a uma pré-campanha, né, que eu tô vivendo, liderança lá da igreja, Deus tem me colocado também nessa parte do empreendedorismo para trazer essa consultoria, essa palestra para as pessoas. E aí eu fui, e quando cheguei lá, eu tava bem nervosa, ali, meu Deus, esse pessoal aqui é gente grande, e Deus me colocou aqui no meio dessa gente grande. E aí eu, Senhor, que seja a tua voz, tem até na Bíblia, né, que Deus vai te colocar diante das autoridades. E quando for nesse momento, não se preocupe, porque o Espírito Santo vai colocar na tua boca para falar o que é necessário. E aí eu me seguro nesse versículo desde então, me seguro nessa palavra e só eu vou, entendeu? E aí eu começo e Deus traz a capacitação. Bela, eu lembro que quando você começou a falar, você falou assim, situações que eles, né, por ter já ter uma certa maturidade, você vê um monte de empresário escutando uma jovem, de dar, assim, tipo assim, de brilhar os olhos, porque quando Deus está na vida de um ser humano e ele quando ele começa a falar, é como música aos ouvidos, e as pessoas, elas param para te dar atenção, por mais que você é uma jovem, mas uma jovem que é capacitada a falar multidões e trazer novidades para aquelas pessoas que já estão muito tempo naquele segmento, naquele ramo. Sim. E quando você começou a falar sobre a tecnologia nos tempos de hoje, aquilo ali foi tremendo. É no tanto que você me trouxe uma, não sei se, acho que chama Insight. Você falou sobre gourmetizar, como é que se fala? Gourmet, não é? Gourmetização. Gourmetização. Aí quando eu entendi que era sobre gourmet, esse movimento gourmet, né? Gourmet. Aí rapaz, eu acho que eu trouxe isso pra mim e eu criei eu acabei que criei ali na hora até um argumento para os meus clientes, né? Sim. Quando eu fecho um contrato e tudo, olha, o meu atendimento é gourmet. É gourmet. Tá? O meu atendimento é diferenciado. Personalizado. É personalizado. Então tem um toque na cereja no final e tudo. Então, assim, essas palestras acabam que nos traz
certo? Novidades atrás, ideias, né? Novas. Então, assim, cara, muito top de verdade. Assim, eu fico maravilhado pelo que Deus está fazendo na sua vida. E eu tenho certeza que você é uma lâmpada. O nome do programa é Lâmpada Cash. Por conta disso, a gente traz convidados aqui para clarear, iluminar a alma, a mente, a vida dos Lâmpadas Cash, que eu chamo, né? Dos nossos ouvintes e dos nossos internautas, vamos dizer assim. Cara, que massa, bicho. Eu tô assim, maravilhado pela obra que Deus tem fazendo na sua vida. Hoje você realmente está nessa pegada, né, de estar na liderança dos jovens, está se interessando pela política, força total, que Deus te cobre com o sangue dele, certo? E o empreendedorismo também, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, a gente olha para você, isso é inevitável. Mas eu tenho certeza que agora, nessa reta final, eu gostaria muito que você olhasse para a nossa câmera e você trouxesse uma palavra, certo? Que tocasse na alma de todos os nossos internautas, porque eu sei que você tem uma palavra de Deus para dar. Pessoal, a palavra que eu tenho a dizer para vocês é: não fiquem com medo, não tenham medo de serem desafiados, vão para frente, só vai, avança, vai para cima e faz pressão. É isso que eu tenho para dizer, faça pressão. Existiram 3 jovens na Bíblia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu amo essa história, porque eles estavam no meio de um reino, eles estavam no meio de um contexto histórico ali, onde todo mundo cedia à pressão do coletivo. O rei Nabucodonosor, naquela época, o rei da Babilônia, pediu para que os jovens se curvassem diante da estátua do rei, se curvassem diante dele, do rei, para adorá-lo. E aqueles 3 jovens eram jovens que temiam a Deus e adoravam somente a Deus. E aí, quando o rei falou, quando tocar esses instrumentos, vocês vão se curvar diante dessa estátua. Aqueles 3 jovens não se curvaram diante daquela estátua. Todo mundo se curvou, todo mundo se rendeu, se entregou, mas aqueles jovens não se curvaram, não cederam à pressão do coletivo, não cederam à pressão do próprio rei, e eles foram prósperos, foram restituídos ali naquela terra. Então, não cedam à pressão que o mundo pode fazer. Mesmo que venha um desafio, mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça difícil, mesmo que as circunstâncias olhem para você e parece que tudo está indo ao contrário, vai, seja forte, seja corajoso, seja ousado, porque o Senhor, Ele está contigo, Deus, Ele está indo à frente. Davi enfrentou Golias, em nome de Deus, ele venceu. Se você enfrentar o seu Golias, se você enfrentar o seu gigante com Deus, ao lado de Deus, você vai sair mais do que vencedor. E Davi foi rei de Israel, foi o homem escolhido para ser o rei de Israel. Então só vai, só enfrenta, faz pressão no mundo, faz pressão na tua universidade, faz pressão na tua escola, faz pressão no teu trabalho, porque Deus, Ele está contigo. Cumpre os princípios, porque os princípios eles vão te proteger. Então, um beijão no coração de vocês, faz pressão, seja ousado, seja corajoso, porque Deus é contigo. Que palavra, meu irmão. Que palavra, foi top. Bicho, tocou no meu coração, viu? Belinha, desculpa a intimidade, né? Com certeza. Minha amiga, Deus abençoe. Amém. Tem alguma consideração final? Mandar um abraço para alguém? Não é o programa da Xuxa não, mas você pode ficar à vontade. Um abraço pro meu pai, pra minha mãe, minha irmã, também minha família toda. Amo vocês. Um beijo de coração. E também, pessoal, presta atenção, viu? Pastor Douglas, apóstolo Rustanes, vocês estão convidados, tá? Na próxima vez aí eu vou mandar um convite para vocês pra gente falar mais do reino aqui, falar mais das coisas de Deus, né? E desde já, pessoal, sou grato, Bela, obrigado pela sua presença. Muito feliz Foi de estar aqui. tremendo. Amém. Tudo que aconteceu, a parte da igreja, da política, o empreendedorismo em si. Nós sabemos que nós vamos ter uma pessoa forte lá, no comando lá, né? Nos representando a Força Jovem. Muito top mesmo, pra caramba, bicho. Assim, nós estamos muito felizes. Eu tenho certeza que você aí de casa sentiu e ficou regozijado com a palavra, né? E desde já, também quero lembrar pra você, tá? Se você quer adquirir um dos nossos copos, fala com a gente. Tem um hashtag aí que eu vou deixar pra vocês, tá certo? Tá vindo novidades, camisas aí do Lâmpada Cash. Vai ser top demais. Então, assim, vem nos ajudar
adquire um copo nosso, um kit, certo? As nossas camisas, os nossos bonés, vai ser tremendo, beleza? E pessoal, você aí, desde já, clica aí no sininho, compartilha, comenta, tá certo? Dá o like. Você que tá aí, que faz o público da nossa amiga Bela aqui, cara, dá o like e vamos pra cima. Deus abençoe a todos, seja um lâmpada na vida das pessoas que convivem com você, beleza? Tamo junto e até a próxima. Valeu. Obrigada.